Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nós temos um grande privilégio, de hoje podermos estar na casa do Senhor. Como nós vimos ontem no culto, realmente é um privilégio que muitos ainda não conseguem ter, muitos ainda são impedidos disso, Que Deus nos dê a graça de poder pregar, ajudar e continuar apoiando todo missionário, todo aquele que vai dividir com a igreja ou com o mundo um pouco da porção que nós temos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Deus possa falar ao seu coração. Eu quero lembrar os irmãos, só reforçar o aviso do final do ano, amém, irmãos? Estamos nos preparando para que nesse dia a gente possa ter um culto aqui de ação de graça. Então nós vamos começar às 20 horas, às 22 horas, tá? Eu tenho pedido para que você venha com algo no seu coração para agradecer, afinal de contas é culto de ação de graça. Eu tenho certeza que Deus fez algo para a sua vida. Então eu gostaria que você com a sua família pudesse ter um momento nesse dia, oportunidade. Teremos alguns louvores dirigidos pelo grupo de louvor, mas depois as oportunidades serão nossas de bendizermos o nome do Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, pela sua mão poderosa, pelo seu cuidado, pela sua proteção. E eu tenho disse ontem aqui na reunião de obreiros, eu tenho tido um direcionamento, e esse ano nós teremos, no culto da virada do ano, nós teremos uma unção aqui, amém, irmãos? Nós teremos um momento de estarmos ungindo a sua família, a sua casa, tá, irmãos? Nós temos feito isso algumas vezes na igreja, quando o Espírito Santo nos incomoda. Este ano não será diferente, nós faremos, mas não faremos um culto para isso, como nós fizemos outras vezes. Esse ato acontecerá no dia. Neste dia nós estaremos trocando o óleo da igreja, estaremos jogando o óleo fora, o óleo velho fora, estaremos consagrando um óleo novo, e nesse mesmo dia nós estaremos ungindo todos os membros da igreja. Então, se o irmão não puder ficar para a confraternização, puder estar no culto pelo menos, eu peço que venha participar, traga seus filhos, traga sua família, venha no direcionamento que nós temos tido da parte de Deus, para que nós sejamos mais e mais abençoados. Os benefícios disso eu não sei, eu sei que nós temos que fazer o que Deus coloca no nosso coração para fazer, e Ele há de fazer aquilo que os nossos olhos não podem ver. Amém? Amém. Queridos, por favor, nesse dia, se você puder, sei que talvez alguém já tenha viagem, alguma coisa marcada, mas não, se puder, venha, tá? Não fique em casa, não perca seu tempo, não vá para a casa de um parente nesse dia, venha para a igreja, amém, irmãos? Sabe, pastor, mas eu venha para a igreja, depois você vai para lá, não vou poder ficar para a confraternização, depois eu como e bebes, não tem problema, sobra mais para mim, tá bom? E aí, mas essa parte da unção, do culto, é importantíssimo que você esteja aqui, amém? Se sobrar muita carne, muita comida, eu levo para um amigo meu, que os sobrinhos dele parecem uma máquina, assim, você vai jogando e eles vão comendo. Tem um amigo, uns sobrinhos que comem bem, então a gente leva para ele, né, Davi? E o tio também, o tio é bom de boca, mas faça isso, tá bom? Essa é uma orientação que eu gostaria de dar, e aqueles que puderem já procurar o presbítero Josias até semana que vem, amém? Pastor, eu não tenho condições de participar, querido, não deixe de estar junto por causa da contribuição, amém? Foi um acordo que nós fizemos aqui com a igreja, conversamos, os irmãos concordaram, mas se os irmãos por algum motivo não puderem, não esteja ausente, que não seja esse o motivo da sua ausência, porque se for eu vou ficar muito triste com você e muito bravo também, tá bom? Esse não pode ser o motivo, amém, irmãos? Que Deus abençoe. Nós vamos abrir a Bíblia em Efésios. Eu tento, querido, ser muito rápido hoje. Na verdade, o relógio toca, é a luz que não tem mais, e aí eu não estou enxergando também, mas amém. Meu tempo está acabando, e eu quero ser rápido. Gálatas 5, tá? Efésios 5. Gálatas 5.
nada que a gente não saiba, mas algo que eu acho que desde ontem Deus tem martelado os nossos corações, né? Na verdade, desde terça-feira Deus tem falado. A diaconisa Maria trouxe uma palavra de tamanha importância aqui para a igreja, para a gente aprender a fechar algumas portas, tá? Mas hoje eu quero falar de abrir algumas portas também, mas as portas certas, né, Maria? Amém. Abrir as portas certas, então, mas enfim. Efésios capítulo 5, versículo 17, tá? Se todos acharem, se não tiver Bíblia não tem problema, mas eu vou dar um tempinho para os irmãos acharem. Diz assim: pelo que não sejais insensatos, não, perdão, 17? Amém. Tá. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir esse segundo versículo, por favor? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Senhor amado, eu te dou graças, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado neste lugar, porque o Senhor se faz presente, Deus. Porque a sua graça, Senhor Deus, ela é perceptível. Obrigada, Deus. É percebida, Senhor Deus, e nós podemos senti-la, Senhor. Senhor, olha para a vida dos teus servos esta noite. Eu te peço que o Senhor faça eu falar aquilo que está somente no seu coração, não no meu. Que o Deus não fale nada de mim mesmo, que hoje o Senhor possa pregar ao coração da tua igreja, Senhor. E que as pessoas aqui nessa noite tenham a impressão e a sensação e a certeza de que o Espírito Santo quer falar com elas. Aleluia. Senhor, que elas percebam essa voz, esta fala, essa comunicação direta, Senhor Deus. Senhor, tira todo impedimento, opera no nosso meio com o seu poder e com a sua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar, amém? Veja, irmãos, que nós podemos ler todo o texto. Eu li o versículo, na verdade seria o versículo 18, mas se nós lermos todos os textos aqui atrás, nós vamos perceber que a frase final aqui que nós lemos diz: mas enchei-vos do Espírito Santo, ou mas enchei-vos do Espírito. Há uma vontade dos pregadores do Evangelho, há uma vontade de quem já experimentou o que é ser cheio, há uma vontade daqueles que já foram uma vez enchidos pela glória de Deus, que as vidas que chegam à igreja ou ao conhecimento do Evangelho também tenham essa porção, também tenham acesso a essa graça, também sejam cheios do Espírito Santo. Mas o versículo anterior diz que nós precisamos entender qual é essa vontade, e ele diz assim: porquanto não sejais insensato. Às vezes, irmãos, nós não entendemos a vontade de Deus, não é porque nós não conhecemos a Bíblia. Você sabia que tem gente que conhece a Bíblia, mas não entende a vontade de Deus? E não é por falta de conhecimento ou de não ter ouvido pregações. Na verdade, é por conta de uma insensatez. E ser insensato não é ser inculto, ou não ter conhecimento, ou não estar a par do que está acontecendo. É agir diante da informação ou da situação de maneira que você despreza aquilo que está sendo falado. Numa gíria dos jovens, é um sem noção. É uma pessoa que nem a irmã Maria disse, uma pessoa que fica agindo sem noção. Não sabe, não é que não sabe o que está fazendo, ela até tem noção do que faz, mas ela se comporta de maneira rebelde, de maneira imprudente, de maneira irresponsável, de maneira desprezível. E quando eu digo desprezível, não estou dizendo no sentido de impugnação, de a gente olhar para a pessoa e ter aversão por ela, mas no sentido dela ver as coisas de Deus e não se incomodar com isso,
não se preocupar com isso, não desejar isso, não buscar isso. Essa manhã nós falávamos sobre a chegada do poder, na verdade. Nós falávamos sobre o texto de Atos 2 e também sobre Joel, onde falava sobre o dia de Pentecostes, né? Nós aprendemos de manhã que a gente muitas vezes vê em alguns lugares as pessoas orarem para que Deus faça um novo Pentecostes, ou para que o Pentecostes venha sobre a igreja. E nós entendemos que nunca mais isso vai acontecer. Este foi um ato único e isolado para a história da igreja. Esse, na verdade, foi um grande acontecimento que surgiu para que marcasse a vinda, a descida e o ministério do Espírito Santo no nosso meio. E este dia, ele nunca mais será o mesmo, nunca mais acontecerá de novo. Mesmo porque o dia que nós temos hoje, a palavra diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós somos perfeitamente enriquecidos pela presença dele já no nosso meio. Então nós não precisamos que ele venha, mesmo porque ele já está no nosso meio. E há uma percepção enganosa nossa. Nós chegamos em determinados ambientes e nós vimos às vezes alguns profetas confundirem a interpretação do local ou da vida espiritual, dizendo: não, essa igreja precisa ser cheia, esse povo precisa. E na verdade sim, precisa. Mas nós esquecemos que esse Espírito já está aqui. Ele já se faz presente. Ele já está. A palavra do Senhor diz que o Senhor da terra é a terra do Senhor e toda a sua plenitude, e a sua glória enche toda a terra. De maneira que, veja, ele ocupa todo o espaço terrestre. Todo o universo tem a presença de Deus. Todo lugar que você for, todo ambiente que você estiver, não há lugar que Deus não possa preencher. Não há um espaço que o Espírito Santo não possa estar presente. A questão não é ele estar presente ou ele não estar presente. A questão é nós darmos acesso a ele às nossas vidas. Eu vim aqui para preparar aqui uma experiência ali, porque daqui a pouco eu vou mostrar. Nós fizemos isso aqui na escola dominical, mas eu acho que sendo transparente assim fica mais fácil, né, Paulo? Para a gente entender agora, né? Aí eu acho que fica mais bonito, tá vendo? Ainda bem que tem engenheiro na igreja, né? Que pega umas gambiarras e monta lá. A gente precisa dar lugar, irmãos. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo quer habitar em você, ele quer encher a tua vida. E se nós olharmos para a Bíblia, queridos, nós vamos perceber, aqui no capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja, nós temos o Espírito Santo, mas muitas vezes nós nos comportamos como se ele não existisse. Você já viu uma pessoa 100% ignorada? Sabe quando uma pessoa ela se sente rejeitada e ignorada, ela fica totalmente triste e abalada. Ela fica totalmente se sentindo exclusa, não é assim? Nós percebemos hoje no Brasil, que no mundo, que a depressão tem acontecido e as pessoas elas se sentem sozinhas e solitárias, mesmo estando rodeadas de pessoas. E elas ficam mal, ficam abatidas, ficam com o semblante caído. Quando a palavra fala não entristeçais o Espírito de Deus, ela não está dizendo que o Espírito Santo vai para o quarto dele e fica chorando porque você não deu atenção para ele. É porque ele tem prazer em estar com você. É porque ele diz assim: Isaac, eu quero estar em tua vida, eu quero encher a tua vida, eu quero tomar lugar na tua vida. Mas você fica se ocupando com outras coisas. Você não atenta para o que eu falo. Você não ouve a minha voz. Você finge que não ouve. Ele fala, irmãos, e nós não entendemos. Ou entendemos, mas não damos ouvido. Por isso a palavra fala de gente que tem ouvidos, mas não ouvem. Queridos, nós precisamos imediatamente de sermos cheios do Espírito Santo. Eu não sei, quando o ano vai acabando, eu vejo lá no trabalho, e às vezes conversando com as pessoas, elas começou dezembro, conversando com um rapaz lá, um funcionário lá, e quando virou ele disse assim: sábado, dia 1º de dezembro,
Olha, agora é o seguinte, agora é despedir, graças a Deus o ano acabou, e agora é já começar a entender, fazer planos para o ano que vem. Eu já estou pensando, veja, a gente nem acabou o ano, já vai começando a criar expectativas, a gente já vai planejando coisas novas. Não, porque o ano que vem, olha, esse ano não deu não, mas o ano que vem aquele carro, eu vou pegar, eu vou pegar, estou até aqui já pensando em juntar o 13º, aí daqui a pouco ele já fala assim, ixi, não é verdade, eu tenho que pagar isso, já começa a esperança dele diminuindo. Mas irmãos, se você quer fazer um plano para a sua vida, se você quer algo importante para você, busque ser cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de ser bem simples hoje, bem prático, e hoje até vou ser didático, na verdade. E eu quero dizer para você como que a gente olha e entende a necessidade e a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Para isso, eu trouxe essas coisinhas aqui. Está vendo esse? A gente falava de manhã que quando a Bíblia fala em Atos 2 que estavam todos reunidos no cenáculo e de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu todo aquele lugar, né? A gente pensa que então agora aqueles fenômenos do Pentecoste precisam continuar acontecendo, precisam acontecer mais uma vez. Então a irmã Maria fez uma pergunta interessante, inteligente na aula, que ela é inteligente, e aí ela falou assim: pastor, mas o Espírito Santo ele não fica aqui pairando sobre nós, e a gente não precisa clamar então para que ele desça, para que ele venha sobre a minha vida, para que ele venha sobre você, para que ele venha sobre mim? E eu disse para eles de manhã na escola dominical que não. E aí nós fizemos essa experiência na escola dominical. Como a nossa escola dominical tem muita gente, agora tem poucos que não vieram, então eu quero mostrar para aqueles poucos que não vieram e a importância de você entender. Irmãos, quando o Espírito Santo está num lugar ou está na terra, ele não ocupa apenas um pequeno espaço, ele está sobre toda a terra. A questão é que no Atos 2, quantas pessoas haviam naquele lugar, no cenáculo? Vamos lá, soltar na escola dominical. Quantas pessoas? 120. Pode falar alto. 120. Isso, tem que falar mais alto que a criança que está chorando, senão não dá. 120, né? E todas aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Mas também a palavra fala que eles então começaram a falar outras línguas e se fizeram entendidos por todos, de ponto que alguns disseram assim: não são todos esses galileus? Por que eu ouço eles falarem nossas línguas? Haviam 17 nações reunidas naquela cidade. Em Jerusalém haviam pelo menos 17 nações. E olha que interessante, 17 línguas, fora dialetos que eram falados, como o aramaico e outros dialetos que existiam na época. Todas as pessoas que estavam ali ouviram os apóstolos e os discípulos falarem na mesma língua do qual eles nasceram. De maneira que se eles estavam então, se havia ali italianos, aquilo que Pedro pregava, eles ouviam em italiano. Eu disse que foi a primeira tradução simultânea da história. E o Josias até brincou: se o Trump estivesse lá, ele não ia jogar mais o fone do tradutor no chão, porque a tradução era perfeita, porque quem falava na língua do país era o Espírito Santo de Deus. Então veja, o pregador dizia: Jesus morreu na cruz. Então quem estava ali, aquelas 3.000 pessoas que foram convertidas, ou mais que estivessem ali, apesar de só haverem 3.000 pessoas convertidas, só a gente fala assim, né? Mas só 3.000 foram convertidas. Haviam muito mais naquela época, mas todas aquelas pessoas conseguiam ouvir a pregação do Evangelho na sua língua. Então se falava-se, se havia um judeu, um grego, um árabe, um japonês, um brasileiro, eles ouviam o pregador falar na mesma língua da sua terra, sem ponto no ouvido, sem fio, Wi-Fi, vai céu. E ao mesmo tempo,
Todos eles tiveram conhecimento da morte de Cristo, do amor de Cristo, da ressurreição de Cristo e da promessa de salvação de Cristo. Então, nós dissemos, mas quantas daquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo? Somente? 120. Mas aonde o Espírito Santo estava? Em todo lugar. Uma vez que o Espírito Santo desceu, ele tomou conta de todo lugar. Ele cobriu e ele preencheu toda a terra, irmãos. Ele está em todo lugar. Se tem uma das coisas que o Espírito Santo é onipresente. Ele também é onisciente. Ele também é onipotente. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua glória enche toda a terra. Então nós dizíamos que, infelizmente, o que acontece conosco muitas vezes não é que nós não tenhamos acesso ao Espírito Santo, é que nós, na verdade, não nos abrimos para Ele. Então eu disse que é como se fosse esse recipiente. Veja, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, o mundo espiritual, ele está aqui, ele está em toda a terra. Mas muitas vezes nós somos como esse potinho aqui, ó, com tampa. Sabe? E quando nós estamos no mundo, com a presença do Espírito Santo já no mundo, nós somos muitas vezes parecido com esse pote. Veja, muitas vezes estamos submersos e o Espírito Santo está em volta de nós. Ele está aí falando, ele está anunciando, ele está tentando convencer os corações, e nós estamos aí dentro, envolvidos por ele, e ele envolve toda a terra. Mas olha, quando nós nos damos conta, ainda estamos vazios. E isso acontece com muita gente na igreja, porque se fecha para conhecer essa pessoa que pode encher a sua vida, que te convida para adentrar as vontades e o plano do reino, para que você viva a vontade de Deus. E vivendo isso que o apóstolo fala aqui no versículo 17 pelo menos: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. De maneira que quando nós nos tornamos insensatos, nós ficamos assim, irmãos, o termo parece até meio chulo, mas nós ficamos tapados, nós nos fechamos. E por mais que o Espírito Santo esteja num ambiente, ou por mais que ele encha todo um lugar, ainda assim nós estamos dentro, mas sempre saímos. Muitas vezes ele está em volta de nós, mas nós saímos como se ele nem tivesse estado presente. Muitas vezes nós viemos para uma reunião como essa, e ele se faz presente, mas nós entramos e saímos como se ele nem tivesse vindo. Mas ele já estava, porque diz o irmão Zé que quando nós chegamos aqui, o nosso Senhor já estava. Então veja, o que nos cabe então, queridos, é nos abrirmos a Ele, é não entristecer o coração dele. É comum que o Espírito Santo fique triste com pessoas que se fecham para Ele, que não aceitam a sua voz, que não deixam Ele entrar nos seus corações, mudar a sua vida, tratar a sua alma, lavar os seus pecados e cobrir você de uma porção que te torne um cidadão do céu. Queridos, muitas vezes nós temos pessoas na igreja que recebem Jesus e não recebem o Espírito Santo, não dá lugar para Ele, não se enche dele. O versículo diz: mas enchei-vos, não se enche dele. Fica assim. Eu fico vendo que a água do batismo, na verdade, lava só superficialmente, e o batismo de João, ele lava somente aquilo que é aparente. Na verdade, ele é um ato específico, espiritual, que nos purifica, que nos santifica, mas momentâneo, para que a gente tenha acesso a sermos cheios e termos o Espírito Santo em nós. Agora, uma necessidade, irmãos, de que a gente sentando, deixemos que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Nós mergulhemos. Veja, queridos, quando o Espírito Santo está em nós, quando o Espírito Santo está no ambiente e nós estamos abertos a Ele, toda vez que nós saímos Ei. meu querido,
Ah, meu irmão, como nós muitas vezes impedimos esta ação de acontecer. Como que esse ato tão simples, essa didática aqui tão pequena, tão simples, representa a nossa vida. Às vezes nós somos meio preocupados, nós ficamos assim na igreja. Não, eu pus um pouquinho, acho que tá bom. Não, mas eu sou meio assim, acho que eu vou pôr um pouquinho, tá bom. Irmãos, não é essa a vontade de Deus. A promessa é que, de João Batista, é que eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que vos batizará com esse Espírito Santo com fogo. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Está mergulhado, ser cheio do Espírito Santo. Não dá para você andar numa vida meio cheio. Se o mundo espiritual é repleto da presença de Cristo através do Espírito Santo dele, veja o que acontece também com o mundo maligno. Quantas pessoas não têm acesso às coisas das trevas? Quantas pessoas que nós conhecemos, com quantas pessoas eu não conversei, que não conseguiam se fechar, Maria, para o mundo das trevas, que toda hora estavam sendo atormentadas e perturbadas por coisas malignas? Quantas pessoas não têm visões e acessos porque se abrem para essas coisas, não fecham a porta após de si para que as coisas do mundo e as portas do inferno prevalecem contra ela? Quantas vezes eu e você não ficamos nos fechando para Deus, mas nos abrindo para o mundo? E aí nós chegamos na igreja e o que acontece muitas vezes? Nós já estamos cheios e não conseguimos muitas vezes receber o Espírito Santo. Então é necessário que nós também sejamos esvaziados de nós mesmos. A palavra de Filipenses diz que o Senhor não ousou, na verdade, ser Deus. Ele antes esvaziou-se de si mesmo e se fez como um de nós. Amados, eu preciso, você precisa buscar o Espírito Santo para a sua vida. Se você não entender que ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade, se você quiser ser um crente que vai continuar indo aos eventos, vai continuar participando, mas ficando vazio, você fica assim, ó, sem entender nada, sem compreender a obra que Deus quer fazer na tua vida, porque Deus não quer agir só fora. A igreja brasileira está aprendendo que tudo o que acontece fora é espiritual, mas nós não entendemos, na verdade, que para acontecer fora, a vontade de Deus é que aconteça dentro de você. Nós achamos que o resultado visto, ele é o medidor, na verdade, de um sucesso espiritual, e não é, meus irmãos. Há ímpios cheios de malignidades e perversidades, há ímpios maldosos e injuriosos que fazem o mal para muitas pessoas, mas eles continuam tendo resultados que aos nossos olhos a gente diz: meu Deus do céu, essa pessoa, poxa vida, como é que ela está tão bem na vida assim, se ela só faz coisas más? A igreja brasileira ensinou e tem ensinado a geração que o resultado é a leitura de um sucesso espiritual, e é mentira, irmãos. O sucesso espiritual, ele acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo. Ele acontece quando nós nos fechamos para o mundo e nos abrimos para Deus. Quando nós trancamos a porta lá fora, como disse a irmã Maria na terça-feira, dizemos: mundo, aqui para fora, não quero nada com você. Eu quero agora, é isso aqui, eu quero ser inundado pela graça de Deus. Eu quero me afundar na presença de Deus. Eu quero estar submergido na presença de Deus. Eu quero que o Espírito Santo não esteja só em volta de mim. E uma das coisas que acontece muitas vezes conosco é que nós cristãos, nós vivemos assim, só com o Espírito Santo em volta, nunca dentro. Aí a gente vem, ele está em torno de nós, mas nunca dentro, né, pastor Adão? Só fora. Já tem alguns que já se lançaram de maneira verdadeira e eles estão cheios. Já não há espaço neles para o mundo, porque eles necessitam de todo o tempo
terem a sua vida abastecida e completa pela glória e pela presença do Espírito Santo na vida deles. Aleluia. E eles não aceitam mais que haja nenhum espaço vazio na vida deles, no trabalho, na escola, na relação com os filhos. A vida deles precisa estar totalmente inundada, envolvidas por fora e por dentro da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, eu poderia falar com vocês, talvez de uma maneira mais veemente, falar 2 ou 3 vezes línguas estranhas, para que seu coração pudesse então se convencer de que a minha palavra é uma palavra de Deus. Eu não quero isso, eu quero que o seu entendimento, eu quero que o seu coração chegue a conhecimento, chegue ao entendimento, de que você diga para você mesmo: meu Deus, eu acho que eu estou vivendo assim, eu sou esse potinho aí, que entra e sai vazio da igreja, que entra e sai vazio das orações, que vai e volta vazio. Eu preciso ser cheio, e eu não posso esperar pelo pastor Adriano, pela irmã Maria, pelo presbítero Josias. Eu preciso entender que o Espírito Santo, ele está para encher a todos nós, em todo momento, em todo lugar. Todavia que eu e você dissermos: Espírito Santo, enche a minha vida, enche o meu coração, quero tirar as tampas da minha vida, eu quero confessar-te o meu pecado, eu quero me abrir para ser cheio de ti. Meu querido, eu tenho certeza de uma coisa: ele vai entrar em você. Aleluia. Ele vai entrar em você. Glória a Deus. Tem gente, e eu estava dizendo de manhã, e o presbítero Josias trouxe um copo, era diferente disso. Tem gente que é assim, eu vou abrir isso. Eles ficam totalmente, quase todo dentro. Aí eles falam assim: eu estou dentro, pastor, eu estou envolvido. Isso é envolvido mesmo, tem água em volta dele todinho, mas ele não está cheio, ou ele não está pleno. E Deus quer que você seja um homem de Deus e uma mulher plena, cheia da presença Glória dele. a Deus. Porque Deus não quer encontrar, querido, você vazio. Deus não quer ver você vivendo nessa terra fora da porção que Ele tem para você. E eu, para terminar, quero ler esse versículo aqui que diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso Oração. dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Amados, essa é a receita. Sabe, eu vivo gente dizendo que é cheio do Espírito Santo porque sobe monte, porque faz jejum. Queridos, isso não é a receita que nós temos para ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos primeiro não nos embriagar com vinho em que há contenda. Nós precisamos andar nesta terra cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor com o nosso coração. Não é só na boca, é no nosso coração. Veja, irmãos, a gente acha que o externo é o que nos representa. Então, se um grupo de louvor subir aqui e cantar de maneira maravilhosa, essa é a nossa representação. Mas não é isso. O louvor precisa estar